tempo ou acabou de se transformar, né, num empreendedor, para você entender a importância do papel de liderar bem a sua equipe, e isso vai se refletir no resultado. E hoje a gente conversa com Eliane Gavassi sobre esse assunto, né, para dar dicas preciosas aqui para gente, para quem quer ser um bom líder. Eliane, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Olha, aquele líder tradicional, né, como a gente estava acostumado aí há um tempo atrás, ele está perdendo espaço, né? Que é aquele chefe que só dá ordens, que só cobra, mas às vezes não participa do todo. Isso tem mudado com o passar dos anos. Tem mudado, sim. A gente está num movimento aí onde a demanda do liderado é diferente, né? As pessoas hoje, elas querem se desenvolver, elas têm acesso a muita informação. Então, antigamente, a informação era muito restrita, né? Hoje, essa pessoa já chega na empresa com uma visão, com um olhar diferente. Ela tem os seus objetivos, tem os seus propósitos. É claro que ainda temos as pessoas que estão ali, às vezes, só querendo cumprir a sua função, né? Mas quando a gente fala de liderar, é justamente estimular, mostrar um cenário diferente, é desenvolver pessoas, é formar novos líderes. Então, o empreendedor, que ele está ali no seu negócio, com aquela visão, né? O papel do empreendedor é o quê? Empreender, fazer com que aquela empresa dê resultado, olhar para frente, estar atento às oportunidades, às ameaças de mercado. Mas ele precisa ter essa ciência que ele também tem que ter esse outro papel, que foi a palavra que você colocou ali, né? Pensar assim, bom, mas isso é a visão de mercado, mas aqui, diante do meu funcionário, do meu colaborador, eu preciso ter o papel de liderança, porque sem ter as pessoas, esse sonho do empreendedor não vai acontecer. Então ele precisa ter essa ciência, precisa mover as pessoas junto com ele. A Eliane nos enviou alguns tópicos que a gente vai pôr na tela para você fazer esse caminho, né? Você que é empreendedor, que quer se tornar um bom líder. E olha o que você precisa saber. Número 1 está na tela. Ouvinte, ou seja, o empreendedor precisa ouvir bem também, né? Não só dar ordens ali. Exato, porque pensa assim, vamos imaginar, você colocar lá na cadeira desse empreendedor. Então, ele está ali, ele idealizou um negócio. Ou foi uma oportunidade, enfim, ele abraçou aquilo, ou seja, é dele. Eu gosto de falar que a empresa é como se fosse um filho, né? Ele vai cuidar, vai fazer. Só que aí, de repente, o que acontece? Ele é a pessoa que começa idealizando, colocando e montando essa empresa, mas aí será que depois ele vai conseguir entender que essas outras pessoas vão vir para colaborar? Para trazer ideias diferentes? Então, você contratou a pessoa, aproveite o potencial dela. Então, não fique você sempre o falador, o falador, o falador. O ouvir, você pode até colocar uma proporção aí, de repente, 80% ouvindo e 20% falando. E nesse 20% falando, é buscando entender realmente o que está se passando na cabeça do teu colaborador. Porque a partir disso você vai conseguir ser mais efetivo, mais assertivo nas colocações que você for fazer. Então, assim, e ouvir sempre, em todo lugar, né, qualquer lugar que ele estiver, porque sempre vão ter oportunidades. E aí, com esse ouvir, você vai poder fazer seus processamentos e aproveitar muito melhor e ter resultados melhores. Tá certo. Tópico 2, orientador. Olha só, esse é um papel importantíssimo, né? Sempre ter essa questão da orientação. Então, ele está envolvido com várias coisas. Mas pensar assim, que sempre que ele dedicar um tempo na orientação, ele está melhorando o resultado da empresa como? Tornando, eu gosto de usar o termo assim, horizontalizando a informação. Deixando mais pessoas cientes, mais pessoas preparadas. Então, vai facilitar ali no médio e a longo prazo. Nesse momento, vai tomar mais tempo. A pessoa fala, mas que tempo eu tenho para orientar? De repente, na dinâmica do dia a dia, tem momentos que vai ser mais corrido mesmo. Tipo, vai lá, faz isso, coloca essa almofada ali. Mas a hora que você tiver uma oportunidade, você fica com isso em mente. Bom, eu disse que é para pôr a almofada ali. Mas se eu explicar o porquê dessa almofada, no momento que eu não estiver na empresa ou na hora que chegar um outro colaborador, essa pessoa vai poder transmitir essa informação. Então, vai ficando mais fácil a médio e longo prazo. Então, a informação é totalmente importante. Até para você perceber se ele pega essa informação ou não, né? Se existe o bate e volta. Para não ficar sempre a necessidade do teu papel ali naquele momento. Você precisa se liberar desse papel para você fazer outras coisas. Mas a orientação ela vai estar sempre por trás disso. Até falamos aqui numa entrevista ontem, né, da importância do funcionário também se colocar e falar com o seu gestor, com o seu líder, sobre qual é o papel que ele espera, né, desse funcionário na empresa. Mas isso pode partir também desse líder para o funcionário, deixar claro, né, orientar e deixar claro. Nossa, isso é bem importante, né, Elis? Porque aí a pessoa vai ter um norte do que ela quer fazer, para onde que ela vai. E até o seguinte, a expectativa mesmo, nivela a expectativa. Até onde eu tenho oportunidade, né? E esse líder, até onde ele vai dar a oportunidade para a pessoa? Até onde ele está percebendo que, de repente, ali dentro tem alguém que é muito proativo. E esse proativo é o funcionário que todo líder quer ter. Mas às vezes ele incomoda. Por quê? Porque às vezes ele vai um pouquinho além da conta. Então esse empreendedor precisa dosar, observar, ver o que tem de bom ali e às vezes as arestas que precisam ajustar. É igual o filho, né? Às vezes o filho é um pouquinho mais elevado, mas é porque ele está querendo criar, inventar alguma coisa.
Tá certo. E para liderar também tem que saber compreender essas situações, né? E saber como resolver. Porque senão, às vezes, o gestor ele fica com uma idealização, né, do que seria. E as pessoas não vão vir dentro da idealização exata dele. Né? Ele precisa realmente partir do que eu tenho e como que eu posso aproveitar esse colaborador, conciliando o desejo dele, a vida pessoal dele, o sonho dele de crescimento, e às vezes até levar a clareza de que a empresa, o trabalho dele vai ser o viabilizador desse sonho. Né? Porque às vezes a pessoa também não se dá conta disso. Às vezes ela é um detalhe tão simples, mas às vezes o dia a dia não deixa a pessoa refletir. Vamos ao tópico 3, para quem busca aí ser um bom líder, planejador. Planejador é importantíssimo, né? Então a gente vê assim, às vezes o gestor, o empresário, ele já tem essa característica dele, né? Ele vai ser, mas tem muitos que não, a maioria não, porque o perfil, pelo que eu vejo assim nas minhas mentorias, porque o perfil empreendedor é realmente aquele perfil que ele é espontâneo, ele é instintivo, então ele quer fazer, as coisas na cabeça dele já estão claras, mas às vezes na hora de transmitir, ele transmite pela metade, né? Então, esse empreendedor ele precisa trazer o planejamento, por quê? Porque se ele vai estar lidando com outras pessoas que vão ajudar ele a atingir esse objetivo, como é que as coisas vão ficar só na cabeça dele? Então, o planejamento, o início, meio e fim, e conciliar, transmitir isso para as pessoas, para a equipe, vai facilitar muito a comunicação. E, por outro lado, ele também vai ser esse exemplo para ajudar o colaborador dele também a desenvolver essa característica de planejamento. Porque algumas pessoas têm isso com mais facilidade e outras não. Mas o planejamento é essencial para o negócio dar certo. É essencial para a comunicação fluir. Então, existe um início, meio e fim. E também, a partir disso, uma avaliação do que está dando certo, o que não está, o que está fugindo, o que precisa melhorar. Claro aonde a empresa quer chegar, né? Qual é o objetivo também, né? Para isso precisa planejar, não tem outra forma. Exatamente. E assim as pessoas vão alinhadas, né? Tópico 4, treinador. Olha só que importante, né? Então, ele tem que ter esse papel de treinador, está muito associado ao que a gente falou antes, ali, né, sobre a orientação, mas aqui é realmente olhar questões técnicas que precisam de treinar, melhoria de processo, a área comportamental também, que às vezes ela é deixada de lado, né, que é esse gerenciamento da emoção, do comportamento ali no dia a dia, mas principalmente ele entender assim, que sempre vai ter essa necessidade de melhorar o conhecimento. E é interessante que esse líder ele também perceba dentro da equipe que pessoas que podem replicar esse papel, né, mas tem que ter. Às vezes a pessoa entrou trabalhar, vai vendo aí, vai pegando. Vai se virando. Vai se virando, bem isso. Tem gente que tem facilidade com isso e até gosta, mas tem pessoas que não. E isso também acaba correndo o risco que desse se virando, a pessoa achar o jeitinho dela de fazer e às vezes esse jeitinho não conciliar com o que já existe na empresa, com a cultura que já está em andamento. Por isso que o treinamento é importante. Dedicar esse tempo, mesmo que eu contratei a pessoa ou eu estou mudando ela de cargo, mas eu já quero o resultado. Só que se você sabe aquela história de passar 80% do tempo afiando o machado, para daí você ir lá e fazer o corte na árvore, é isso, você afia o machado e na hora que a pessoa vai desempenhar, ela vai estar muito mais preparada. E como eu sempre falo, e replicar isso também, porque eu fico imaginando a empresa crescendo. Isso não pode estar centralizado no gestor. E mesmo nas lideranças ali, que são braço direito, isso precisa ser multiplicado, que uma pessoa possa ensinar a outra, mas de uma forma planejada, de uma forma estruturada. Treinamento leva tempo, gente, mas você vai treinar a sua equipe, né? Então, a sua equipe vai estar afinada aí com o resultado que você pretende para a sua empresa. Então, não é um tempo gasto, é um investimento, né, Eli? Exatamente, palavra certa, investimento. Quinto e último tópico para você que busca ser um bom líder é ser exigente. Ô, palavrinha, né? Exigente, como assim? Às vezes a gente até já leva para uma conotação, né, mais pesada, né? Lidar com gente exigente. Mas exigente no sentido que você tenha clareza do que precisa ser feito e seja exigente com relação a isso. Porque o empreendedor precisa, voltando na palavra que a Elis começou ali, ter a ciência do papel dele. Então, se ele tem a ciência do papel, ele sabe quais são as exigências necessárias para isso. Então, você veja que eu não estou falando essa palavra num tom de exigência de ser cobrador, né, de ser alguém que nada está bom. Não, não é esse sentido. E sim exigente no sentido de ter clareza e buscar atender a expectativa. Porque eu falo que a cadeira mais desafiadora é a do empreendedor, é a do empresário. Né? E ele ter a ciência de cada um dos papéis que ele está tendo vai fazer com que ele seja exigente na entrega desses resultados, tanto dele quanto dos outros. Porque ele tem que estar atento, porque até quantas famílias, quantos empregos, né, quantas pessoas estão dependendo dele, inclusive os seus clientes, né, que produto que você está entregando, que serviço que você está entregando. Então, é a partir da tua exigência que você vai manter tudo isso em pé. E aí essa palavra precisa existir sim, porque tem coisas que estão ao pé da letra. Isso não é ter um comportamento ruim ou que
desabone, né, ou que ofenda outras pessoas. Não. É cuidado que precisa ser cuidado com posicionamento e com firmeza. E aí olhar dentro desses papéis. O empreendedor é o que vai olhar para fora, é o visionário. O empresário é o que vai cuidar da gestão, que vai ver, o aluguel da empresa está pago ou não está pago? É viável ficar aqui nesse ponto ou é melhor eu trocar? Quantas pessoas eu preciso na equipe? O papel do administrador, né? Olhar esses números. O papel do líder, envolver essas pessoas. Então, e muitos ainda têm o papel de técnico, onde ele, às vezes, é o melhor funcionário dele mesmo. Então, quer dizer, tendo clareza desses papéis, ele vai conseguir alinhar melhor e executar de uma forma melhor e mais saudável para a empresa. Bom, já sabemos o passo a passo aí para você se tornar um bom líder. Para a gente encerrar, Eliane, de maneira resumida, o que não fazer como líder, né? O que não vai te tornar um bom líder? Vamos dizer que deve imaginar em muitos pontos, mas eu acho que alinhado do que a gente conversou hoje, eu diria assim, é realmente não cuidar do seu papel. É não cuidar desses pontos que a gente colocou aqui, achar que as coisas podem ir de qualquer jeito, porque perceba assim, às vezes quando a empresa é menor, elas vão meio que de qualquer jeito, mas quando a empresa começa a crescer, cada vez vai ficando mais necessário cuidar desses pontos, né? E sempre entender assim, o teu negócio ele vai fluir através das pessoas. E liderança, ela ocorre através das pessoas, é o influenciar as pessoas que estão aqui para ir para um objetivo comum. Então, se necessário, desenvolva essa habilidade de gerar essa conexão, né, de conseguir lidar bem com as pessoas de uma forma positiva, que vai te ajudar e vai ficar mais leve depois, pode ter certeza. Tá certo. Eliane Gavasso, mentora de líderes. Vamos passar uma rede social, Eliane? Vamos, qualquer dúvida me chama lá no Instagram. Eliane Gavasso, né, GAVASSO.oficial. Eliane Gavasso.oficial. Obrigada, Eliane, por contribuir com a gente nessa entrevista, passar essas informações, né? Porque muita gente empreende, tem muita gente que está na área e às vezes não foi para essa área preparada. Tem que saber, né, qual é o seu papel para poder ter benefícios e melhores resultados. E ficar mais leve, né? Também, né? Com tudo organizado, tudo fica mais leve, né? Quando cada um sabe o que tem que fazer. Gente,